Olá, turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou tia Marina e hoje o nosso componente curricular de matemática, nós vamos ter um objeto de estudo muito legal sobre geometria. Nós vamos estudar tipos e posições de reta. Primeira coisa, as retas, elas têm 3 tipos de posições. Ela pode ser construída na vertical, na horizontal e na inclinada. Essa daí, a tortinha, nós não vamos dizer que a reta está torta. Nós vamos falar que a posição dela é inclinada. Quando você vê a reta deitada, você vai falar que ela está na horizontal. E quando você vê ela em pé, você vai dizer que ela está na vertical. Ou seja, inclinada, horizontal ou vertical. As retas, elas vão ter nomes. E para dar nomes às retas, nós vamos usar as letras minúsculas do nosso alfabeto. A reta que está inclinada, nós vamos chamar de reta A. A que está na horizontal, reta B. E a que está na vertical, reta C. Outra coisa muito importante é que você pode notar que elas vão ter setinhas no início e no final, porque a reta ela é infinita. Assim como os números naturais que nós estudamos, ela não tem fim, por isso que ela vai ter essas setinhas, certo? Das retas, quando eu quiser uma parte que tem início e fim, eu vou pegar segmento de reta. Esses segmentos de retas nos ajudam a fazer, sabe o quê? Adivinha, é isso mesmo. Elas nos ajudam a formar qualquer tipo de desenho. A casa que vocês estão vendo é feita de segmentos de reta, que podem ser vertical, inclinada ou horizontal. Vejam bem. Fiz um segmento de reta, porém, para os segmentos de reta, nós vamos usar, para dar nome, as letras maiúsculas do nosso alfabeto. Essa que está inclinada, eu vou chamar de segmento AB. Vou colocar esse na horizontal, esse segmento de reta, eu vou chamar de AC. E esse que está na vertical, vou chamar de CD. A diferença do segmento de reta para as retas é porque as retas vão ser as setinhas que indicam que não tem começo e não tem fim. Elas são infinitas e o segmento de reta vai ter início e vai ter fim, tá certo? As retas, de acordo com as suas posições, a gente sabe que podem ser horizontal, vertical ou inclinada, ok? E elas podem vir em 2, em 3, em 4. Então, quando você vê uma reta ao lado da outra, vocês estão vendo a reta A e B, a reta C e D e a reta E e F, elas estão uma ao lado da outra, ou seja, paralelas. Vejam aqui que A e B, elas estão na vertical e são paralelas. As retas C e D, elas são inclinadas e estão sendo paralelas. E as retas E e F, elas estão na horizontal e são paralelas. Vocês podem observar que as retas paralelas, elas não se cruzam em nenhum lugar. Elas apenas estão uma ao lado da outra, ok? As retas concorrentes possuem um ponto em comum, são aquelas que vão se cruzar. Vejam bem, as retas A e B, elas são concorrentes, porque elas estão se encontrando, estão se cruzando. Aqui vocês viram que eu coloquei várias retas, as retas E, C, S, T, D, X e F. São retas concorrentes porque elas se encontrarem no mesmo ponto, como se fosse um ponto de encontro, está certo, meus amores? E também existem as retas perpendiculares que vão formar ângulos. O que vocês estão vendo que tem essas retas que estão se encontrando em um ponto e elas estão formando ângulos. Vocês viram que dá para formar quadradinhos no interior, que nem tia fez? Então, essas retas vão formar ângulos. Esses ângulos a gente diz que é reto, tá certo?
Então, essas retas aí são perpendiculares, mas eu também posso dizer que elas são retas concorrentes, porque elas se encontram. Além de elas se encontrarem, vocês estão vendo que elas formam ângulos, e como se formasse esse quadradinho perfeito, tá certo? Que seria a metade de um grande quadrado. Então, para que vocês possam sempre lembrar, essas retas são concorrentes porque elas estão se encontrando. Porém, as que vão formar esses quadradinhos são retas perpendiculares. E esses quadradinhos indicam que é um ângulo reto, tá certo, meus amores? Se prestar atenção, vai ver que linhas perpendiculares e paralelas estão por toda parte. Na quadra de futebol, em uma fatia de torta, em uma cadeira, na pipa. Então, as retas elas estão presentes no nosso dia a dia. Observem, retas paralelas e concorrentes no dia a dia. Observe abaixo as ruas pertencentes a um bairro. Vocês estão vendo, tem a Avenida 20, a Rua 8, a Rua Samambaia e a Rua 9. Quais ruas são concorrentes? Concorrentes são as ruas que vão se encontrar em um ponto. Me digam aí. Muito bem. A Rua 8 vai ser, ela vai passar pela Rua Samambaia, a Avenida 20. A Avenida 20 também vai se encontrar com a Rua 9, assim como a Rua Samambaia, ou seja, em um determinado local, elas vão se encontrar, elas vão se cruzar. E quais ruas são concorrentes? Muito bem. A Rua 9 e a Rua 8, que não vão se encontrar em nenhum ponto. Agora é com você. Resolva no seu livro a atividade proposta para a nossa aula de hoje.